Boa noite a todos mais uma vez. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Como na aula passada eu falei a vocês, hoje nós teremos nosso Kahoot, né? Nosso Kahoot primeiro Kahoot do segundo bimestre. Tá ok? Primeiro Kahoot do segundo bimestre. Mas a nossa aula de hoje é a aula 6A, ou 6, parte 1. Aí eu peço a algum de vocês, para me avisar onde foi que nós paramos. Alguém lembra? Continuando a aula anterior. Alguém lembra, pessoal, onde foi que nós paramos aqui? Nós chegamos a iniciar essa aula aqui, aula 6, ou não? Não estou recordando.
Mas, pessoal, fiz uma pergunta, ninguém respondeu. Não estão me ouvindo bem, não? Ou estão? Professor, a sua aula do dia 24/5, né? Foi do dia 24/5, exatamente uma semana atrás. Valor adicionado e fluxo de renda. Último slide. Nós não terminamos aquela aula, não? Sim, professor. Esse foi o Tá. último lá. Então, esse é o início mesmo. Essa aqui é o início. Então, era essa a minha dúvida. Eu estava olhando aqui a aula do dia Porque 25/2. minha mente, a gente não tinha iniciado essa Isso, não daqui. foi iniciada, Na não. aula 6 da... Não foi iniciado. Equipamento. Beleza, Tiago. É isso mesmo. Oi, alguém falou mais alguma coisa? Tem uma voz? Não é que eu estava ouvindo o vídeo aqui. A Itamires está... Tá. Pensei que era a Itamires. Vamos lá, então. Então, vou compartilhar aqui novamente. Tá? Modo de apresentação. Pronto, tá aí, ó. Tema... Esse aqui é o nosso último assunto do semestre, viu, pessoal? Mercados internacionais. As aulas que vão estar contidas aqui dentro, desse tema aqui, desse assunto, ela é bem grande. Tem aqui a aula 6, parte 1, já tem a parte 2 pronta, que eu coloquei lá no sistema, né? Está lá no EAD Box, mas não vamos abordar hoje. É provável que essa aula de hoje a gente não consiga terminar ela hoje. Aí vamos terminar na próxima aula e iniciar já a 6, parte 2. E terá também a parte 3, 6, parte 3. São esses assuntos Professor, aí antes da prova. Oi? uma dúvida, é porque no EAD Box, o senhor colocou esse slide que o senhor vai mostrar agora como aula 6, parte 2. Isso, é o mesmo assunto aqui, mercados internacionais, só que é a continuação da aula de hoje, entendeu? É a continuação. Já deixei disponível, porque hoje é 31, então nós não iniciamos a aula, eu pensei que tinha iniciado essa aula aqui, né? Que essa daqui é a aula do dia 24, viu, pessoal? Essa de hoje é a aula do dia 24 que nós não iniciamos, tá? Então, mas já postar, a gente terminar essa aula hoje, vai começar, nós iremos finalizar essa aula de hoje e iniciar já a do dia 31. Mas essa aula de hoje é o assunto do dia 24, que eu postei dia 24. Tá? Então, se vocês baixaram, sempre quando eu coloco uma aula lá, o arquivo, tem a opção de vocês baixarem. Vocês podem baixar. Mas não é a de hoje, 31, que está postada no dia 31. Tá? É do dia 24. Muito bem. Esclarecido isso, vamos começar aqui a aula de hoje. Quem poderia dar o ar da graça e de iniciar a leitura aí, por favor? Olha o prédio aqui lá nos Estados Unidos, Bretton Woods, aqui, ó. A gente vai já saber o que é isso aí. Vamos lá. Eu vou iniciar então, Ananias. Por favor, Ananias. Breve história dos regimes cambiais. Após a Segunda Guerra Mundial, foi realizada uma reunião na Inglaterra, na cidade de Bretton Woods, eu acho que é assim, com o objetivo de determinar um sistema de câmbio fixo para que todos os países tivessem, a partir daquela data, uma única moeda de referência. O dólar norte-americano foi definido como moeda de referência e todos os países fixaram ou atrelaram suas moedas ao dólar americano. Isso, eu confundi. Eu falei Estados Unidos, mas não é. É Inglaterra. Peço perdão. Eu falei, é na cidade de Bretton Woods, né? Então, aqui é a cidade de Bretton Woods. Ei, professor, acho que o seu vídeo está travando, professor. De conversa. Oi, é? Será que a minha internet aqui está ruim, rapaz?
É que apareceu aqui, ó. Sua internet está com uma conexão instável. Está falhando muito? Tava falhando, agora voltou ao normal. Voltou ao normal? Se falhar, vocês podem me interromper, que eu dou um tempo de 30 segundos e aí a gente volta. Tá bom? Tá bom. Muito bem, vamos continuar a explicação. Então, Bretton Woods, nome da cidade, onde aconteceram reuniões para se determinar o padrão, né, o padrão de taxa de câmbio, como é que seria o câmbio, qual é o câmbio a ser utilizado pela maioria dos países, o câmbio fixo, né? Dentre outras coisas relacionadas ao câmbio, né? A taxa de câmbio, ao mercado cambial. Tá? Sendo que a moeda principal, né, após a Segunda Guerra Mundial, era o dólar norte-americano. Dólar norte-americano. Muito bem. Então, a ideia era essa, pessoal, tá? Estabelecer qual o padrão que ia ser determinado, que ia ser seguido pela maioria dos países. Então, várias reuniões aconteceram lá em breve. Tá travando de novo, professor. Local. Aqui, ó. Alô? Conferência, né? Monetária. Tá travando, Travou de professor. novo? Tá travando, professor. Vamos dar um time de 30 segundos. 30 segundos. Tá. 1, 2, 3. Estão me ouvindo bem agora? Melhorou, professor. Sim. Eu vou tirar a minha imagem, porque às vezes a imagem ela pesa, né? Pode implicar. Vamos ver se é isso aí, tá? Só o áudio, tá bom? Mas se travar, se ficar ruim, vocês me avisem. Pronto, vamos continuar. Ananias, por favor. Em 1970, vários países abandonaram esse sistema de câmbio fixo e passaram a utilizar o sistema de câmbio flexível, pois dessa forma os mercados poderiam atuar de forma mais livre, de acordo com a sua oferta e demanda de mercado. O abandono do sistema de Bretton Woods iniciou-se pelos Estados Unidos. Essa decisão possibilitou que muitos países passassem pelas duas crises do petróleo na década de 70, de forma mais equilibrada. Muito bem. Para mim também falhou um pouquinho a tua voz, um pouquinho, né? Mas deu para entender bacana. Se a minha estiver falhando, me avisa. Vamos lá. Então, o padrão que foi adotado lá na cidade de Bretton Woods, na Inglaterra, era o padrão ouro, né? O padrão do ouro, que era a base da conversão de moedas, né? Era a base monetária. E esse padrão foi abandonado, né, em 1970, né, por vários países, liderado pelos Estados Unidos, né? E eles adotaram um sistema de câmbio flexível, pois dessa forma, né, os países poderiam estar mais livres, não estariam atrelados a esse padrão do ouro de Bretton Woods. Tá? Então, dessa forma, eles poderiam negociar tanto a oferta quanto demanda de moeda usando o câmbio flexível. Flexível porque o mercado que vai dizer, pessoal. O mercado que vai dizer assim, ó, hoje está maior a taxa de câmbio, hoje está menor. Então, como se fosse uma onda do mar, né? Aquela música do nosso cantor famoso, Lulu Santos, né? Como uma onda no mar. Lembram? Muito bem. É isso aí, mais ou menos assim, uma comparação, tá? Uma comparação. Então, o abandono desse sistema iniciou pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos era muito forte, um pouco antes
e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Ele era um país muito forte e até hoje, ele se tornou um país hegemônico. Tá falando de novo, A professor. partir do final da Segunda Guerra Mundial. E a guerra de países hegemônicos. Professor, tá falando de novo. Antes, Professor, a gente não tá conseguindo escutar, não. tá? Vamos esperar um pouquinho, pessoal. É difícil de entender aí, A minha professor, o que internet tá deve estar falando. ruim, olha. Estão me ouvindo agora melhor? Oi? Sim, professor, melhorou um pouquinho. Melhorou, né? Então vamos continuar. Eu vou fazer uma pergunta a vocês aqui, ó. Olha esse segundo parágrafo aqui, ó. Que ele fala que as duas crises do petróleo na década de 70. Alguém lembra quando foi o ano da primeira crise do petróleo? Vamos lá. Ver se vocês estudaram história. Me falem aí, sem pesquisar, de cabeça. Qual foi o ano da primeira crise de petróleo? Aqui ele fala para você dar uma dica, foi na década de 70. Mas qual foi o ano da primeira crise? Foram duas. Não sei, não. Foi a década passada, professor? Vamos, pessoal, 1960? respondam aí. Ou não? Ó, a Ariane colocou 1973. Então, a Ariane, né, foi em 1973. E a segunda? E a segunda, pessoal? A Ariane acertou a primeira. E a segunda? A Ariane ainda colocou... Eu acho. A primeira acertou, eu acho. Acertou em cheio. A segunda, ela disse que foi em 78. Quem mais acha que ela acertou também? Será que ela empatou dois acertos seguidos? Vamos lá, vamos lá. A segunda crise do petróleo foi em que ano? A Ariane acertou a primeira. A segunda está dizendo que é 78. Está perguntando, né? Ela está chutando no 78. Vocês? Bora. Bora antes que fale. E estão tudo pesquisando, olha. Estão tudo pesquisando, não é pesquisar. Bora, bora. Só a Ariane mesmo, né? Não acredito. Isso daí eu não lembro, não, professor. Sendo sincero. Mas aqui pode chutar, rapaz. Pode chutar. Chute aí. 1979? Olha, um chute 78, um chute 79. Vamos lá. Tem mais alguém aí? Vai querer chutar? 79 também. Quem foi que falou agora? Ananias. Ananias, 79.
2 chutes 79 e 1 78. Mais alguém? Ninguém mais? Então, eu vou falar, vou responder. 1979. Muito bem. Não esqueçam disso. 73 foi a primeira crise e a segunda crise em 79. Por que isso aqui é importante, pessoal? Isso aqui, ó, aqui no Brasil, crises mundiais, viu? Crises mundiais. Isso aqui, essas duas crises, propiciou, serviu de base, serviu de incentivo para a criação aqui no Brasil de algo chamado Proálcool, né? Proálcool. Proálcool. Né? Não sei nem se... Acho que não tem esse acento aqui, não. Proálcool. Ou seja, se nós temos hoje carro movido a álcool, hoje é chamado mais também de etanol, né? Etanol. Se nós temos carro movido a etanol ou a álcool, né? Graças a esse momento aí das duas crises do petróleo, que elevou o preço muito, o preço do barril do petróleo ficou muito caro. Então, os países procuraram um substituto da gasolina, do diesel, e o Brasil investiu aí no pró-álcool, no álcool. Entenderam? Por isso que nós temos os carros aqui flex movido a gasolina e a álcool. Entenderam? Olha como é importante a gente entender um pouco lá da história, lá atrás. Então, é isso aí. Tá? Muito bem. Continuando. Vamos lá, Ananias, mais um pouquinho. Com a integração do sistema financeiro e do comércio de bens e serviços, representado pela globalização dos mercados a partir dos anos 1990, houve um avanço importante nas relações internacionais. O Fundo Monetário Internacional, FMI, com sede em Washington, D.C., Estados Unidos, acompanha todo esse movimento financeiro e estabelece políticas financeiras eficiente e efetiva para a promoção do comércio internacional de forma crescente. Muito bem, obrigado. Daqui a pouco continua. Vamos lá. Explicação disso aqui. Então, com a integração do sistema financeiro do comércio, globalização, olha aqui a palavra, globalização dos mercados. Né? Os mercados começaram a ficar globalizados, integralizados, né? Unidos, porque cada vez a tecnologia ela proporciona, pessoal, o encurtamento não de fato, né? Mas o encurtamento das distâncias entre um país e outro. Antigamente, para você fazer uma viagem, vamos pegar início do século XX, para fazer uma viagem de navio daqui do Brasil para a Europa, demorava-se alguns dias, aí, uns 20 dias ou mais, né? 20, quase um mês. Hoje, com os navios mais modernos, né? Você consegue reduzir essa viagem aí praticamente pela metade. Sem contar o seguinte, telecomunicações, né? Telecomunicações. Vocês sabiam que existe um cabo submarino que liga o Brasil à Europa e alguns países aqui próximos a nós, como a Guiana Francesa, que se liga aquelas ilhas que tem ali próximo da costa da África, né? Cabo Verde, e depois chegando ali no norte da África e também chegando lá em Portugal, na Europa. Né? Portugal é de lá para a Espanha. Vocês sabiam que tem um cabo submarino que faz essa conexão? Vocês sabiam disso?
Sabia Sim ou não. não? E esse cabo, eu recebi uma notícia, aliás, me passaram uma imagem que o novo cabo demorou 6 meses, o cabo atual de fibra ótica, que está substituindo o cabo anterior. Então, talvez esse já seja o terceiro ou quarto cabo. Não é o primeiro, não. Aí agora uma notícia mais surpreendente para vocês. Se vocês pesquisarem, vocês vão saber disso aí. O primeiro cabo que foi colocado, né, que não era, eu creio que nem era de fibra ótica, talvez seja, mas eu acho que não era não, pelo tempo. Foi na época do ciclo da borracha, início do século XX, eles colocaram esse cabo que unia, que saiu aqui do Brasil, não sei se era de São Paulo, é lá de cima, lá de Pernambuco, um cabo que ligava o Brasil à Inglaterra. Na época do ciclo da borracha, ou seja, no auge do ciclo da borracha, que foi mais ou menos 1913, por ali assim, um pouquinho antes, 1910, esse cabo lá atrás, imagina naquela época, que não tinha tecnologia de hoje, eles colocaram esse cabo aí, pessoal. Não, você estava pensando esse cabo. Para hoje, é impressionante, né, você colocar um cabo no Oceano Atlântico, que tem uma média de profundidade de entre 4 e 5 quilômetros de profundidade. O Oceano Atlântico tem a profundidade média de 4.500 metros, ou 4,5 quilômetros, em alguns pontos 5,5 quilômetros de profundidade. Imagina, aquele cabo vai lá embaixo. Quantos quilômetros de cabo, né, que eles não tiveram que colocar para fazer essa interligação do Brasil até a Inglaterra. Então, só para cuidar naquela época, né, globalizar. Mas aqui nós estamos falando dos anos 90. E vamos pôr Está um modo falhando, agora, né, né, pessoal? pessoal? Falhou. Vamos dar um tempinho mais aí, 30 segundos, tá? 30 segundos. Pronto, melhorou? Estão me ouvindo bem agora ou não? Está falhando ainda? Tá ok? Ok. Ok, professor. Muito bem. Então, conhecimento de mundo, só para vocês terem esse conhecimento aí. Agora, aqui, ó, estamos falando dos anos 90, né? Um avanço nas relações internacionais entre os países, comercialização, né? Compra e venda de produtos, serviços, etc. E, para isso, para os governos, né, terem condições de gerir, de administrar os seus países, surgiu essa figura aqui, ó, há um bom tempo atrás, Fundo Monetário Internacional, conhecido aqui por essa sigla, FMI. O que o Fundo Monetário... Olha o nome, monetário, de moeda, né? Moeda. Então, além de ele instruir, ele também ofertava moeda para os países que tinham dificuldades em conseguir sanar seus problemas monetários. A sede dele é lá na capital dos Estados Unidos. Né? E ele estabelece políticas financeiras eficientes para países emergentes, para países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Ele emprestado lá do FMI, muitos e muitos anos. E ocorreu algo interessante no governo do Lula, que aconteceu o contrário. O Brasil teve um momento que o Brasil emprestou para o FMI. O FMI estava precisando de dinheiro e o Brasil emprestou para o FMI. Foi o contrário, né? O Brasil que emprestou. Isso é raro de acontecer, mas
Aconteceu isso daí. Só uma outra curiosidade, né? O Brasil era freguês do FMI, mas chegou essa situação e ocorreu durante o governo do Lula. O Brasil estava muito bem, né, financeiramente, e conseguiu emprestar para o FMI. Muito bem. É isso aí. Grosso modo falando aqui, né? Fundo Monetário Internacional serve para orientar, não é só emprestar dinheiro, ele orientava, ele estabelecia metas para aquele país conseguir, né? Ele emprestava, mas com essas condições. Ó, vou emprestar, mas vocês têm que fazer um esforço aí também. Vocês têm que congelar os preços, você tem que adotar medidas restritivas, né? Aumentar a taxa de juros para conter o avanço da inflação, etc, etc, etc. Então, eles orientavam também. Tinham condições, não era só emprestar dinheiro, toma lá, dá um tombo em mim, não, não é assim, não. Tinha as contrapartidas, né? O outro lado da moeda. Muito bem. Mais um pouco, Ananias. O câmbio flexível também apresenta uma fragilidade para os países, pois quando ocorrem as crises financeiras internacionais, muitos países são afetados, como, por exemplo, a crise do México, em 1994, da Ásia em 1997, da Rússia em 1998, dos Estados Unidos de 2008. Muito bem. Então, o câmbio flexível, pessoal, ele era muito bom desde que não houvessem crises. Mas isso é uma característica. Olha, não pensem vocês que essas crises financeiras elas são inerentes ao sistema econômico, que é o capitalismo. Elas são inerentes. O capitalismo sempre vão ocorrer crises no capitalismo, tá? Sejam elas financeiras ou de outros tipos. Geralmente são financeiras. Mas sempre vai ter. E olha a quantidade de crises que aconteceu aqui, nesse período aqui, ó, começando pelo México, só na década de 90. México, 94, na Ásia, em 97, né, 3 anos depois, na Rússia, 1 ano depois, né, 98, e depois, 10 anos mais tarde, nos Estados Unidos, a crise de 2008, que foi essa crise hipotecária. Começou com uma crise hipotecária e depois se transformou em crise financeira. Tá? A mais famosa delas foi a crise de 1929, a quebra da Bolsa de Nova York. Com a quebra da Bolsa de Nova York, e se espalhou pelo mundo todo. Quebraram. Empresários se mataram. Está ruim, né, pessoal? Está ruim. Estou vendo aqui, está ruim. Mais um timezinho aí. 30 segundos. Melhorou, né, pessoal? Vamos lá, continuando.
Então, a pior crise foi essa crise de 1929. Uma comparada a esta, chegou próximo a esta, foi a crise... Oi? Alguém fez uma pergunta aí? Não. Foi a crise financeira, a crise hipotecária, que começou como hipotecária lá nos Estados Unidos, também nos Estados Unidos. Essas duas foram nos Estados Unidos. Ela também cresceu, mas não chegou no nível lá das proporções da de 29, mas chegou quase próximo. Crises do petróleo, que é aquela que foi de 73, 79, no mundo todo, né? E a crise asiática, também uma crise financeira asiática, nos países asiáticos. Tá? Japão, principalmente no Japão, China, etc. Então, isso é comum acontecer, essas crises, é muito comum acontecer em países capitalistas. Tá? É muito comum isso aqui. Não pense que, não. Não, é comum acontecer crise. É normal. A economia, pessoal, ela funciona assim. Ó. Imagina que essa linha é o eixo zero, né? Acima dela é positiva, aqui em cima é positivo, embaixo é negativo. Então, a economia ela se comporta assim, ó, como uma senoide. Ou seja, aqui é efervescência, né? Positivo. Aqui negativo. Negativo. Então, momentos de crise ali embaixo. E momentos de euforia, de boom econômico. Boom econômico. Está crescendo, está positiva. E aqui embaixo de crises, né? Crises econômicas. Sempre assim. Pode ser que ela seja mais rápida, né? Intervalo mais curto, assim, ó. Ou mais longos. Tá? Depende da ocasião, do momento, dos fatores que vão levar a essa crise ou não. Muito bem. Vamos lá, Danias. Com a nova moeda, o real, e os ajustes fiscais propostos pelo novo plano econômico que teve início em 1993 pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. A meta era o controle da inflação e, para que esse objetivo fosse alcançado, definiu-se que o controle da taxa de câmbio seria a chave para o controle da economia brasileira. Isso, olha como é importante aqui, né, o controle da taxa de câmbio. Controle da taxa de câmbio. Então, com a nova moeda, né, a nova moeda brasileira, o real, que vocês já nasceram conhecendo esse real aí. Então, houveram vários planos econômicos anteriores ao plano real. Anteriores, né? Plano Bresser, Plano Cruzado 1, Cruzado 2, Plano Collor 1, Plano Collor 2, Plano Verão, né? etc, etc, etc. O que deu certo realmente foi o Plano Real, graças a Deus. Idealizado não só por Fernando Henrique Cardoso, que era o ministro da Fazenda do governo de Itamar Franco. Itamar Franco. Lembra que o Collor foi o primeiro presidente brasileiro a ser impeachmentado. Né? Aliás, impeachmentado é um nome que nós criamos, não sei nem se existe. Mas que sofreu impeachment, né? O afastamento, foi impedido de governar. Com 2 anos, mais ou menos 2 anos de governo, ele foi afastado. E aí quem assumiu foi o presidente Itamar Franco, que era o seu vice, que era o vice dele. E aí o Fernando Henrique criou, no governo de Itamar Franco, junto com a equipe de economistas dele. Fernando Henrique Cardoso não era economista, pessoal. Não é. Ele está vivo ainda. Não é. Ele é sociólogo, famoso, respeitado no mundo todo. Mas ele não
ele não é economista. Ele tinha uma equipe econômica, né, de economista muito respeitado no Brasil e no mundo. Estudaram todos lá fora. Pércio Arida, Pedro Malan, Gustavo Franco, etc. André Lara Rezende, etc, etc, etc. Então, só economista top, né? A nata da economia. Então, eles conseguiram ajustar, controlar a inflação, que era esse o grande vilão da economia brasileira, era a inflação. E eles conseguiram controlar. E ela realmente foi a chave para o controle da nossa economia, para o controle da economia brasileira. Aí eu coloquei aqui algumas imagens do real, né? Desde os R$ 2 até os R$ 100, só para ilustrar. Continuando, tiver alguma dúvida, algum esclarecimento, alguma curiosidade, pode me interromper e perguntar, viu? Vamos lá, Ananias. Oi, Ananias. Ananias. E as camaradas, volte. Bom, Ananias deve ter dado uma saída. Quem que poderia continuar na leitura no lugar dele aí? Por favor. Professor, eu posso ler um pouco aí? Por favor. Breve história dos regimes cambiais. Após 1999, o Brasil abandonou o uso de bancas cambiais para definir a taxa de câmbio e passou a utilizar desde então o sistema de câmbio flutuante. Na política flutuante, a taxa de câmbio é definida pela intervenção e atuação do mercado, na oferta ou procura da moeda. Neste caso, o Banco Central atua apenas como vendedor-comprador, como fiscalizador e regulador das operações. Isso. Muito bem, obrigado. Daqui a pouco tu continua, tá? Vamos lá. Aqui uma figura do Banco Central, né? Que fica lá em Brasília. Muito bem, tem também no Rio de Janeiro, tá? Então ele fala aqui, ó, após 1999, o Brasil abandonou o uso das bandas cambiais para definir a nossa taxa de câmbio e passou a utilizar, desde então, o sistema de câmbio flutuante. Câmbio flutuante. O que é o câmbio flutuante? Olha, o próprio nome já diz. Ele flutua de acordo com o mercado. O mercado que vai definir. O mercado que vai definir. Ou seja, se o mercado estiver em crise, vai ser problema. Porque ele vai mexer e o Brasil não vai ter, o governo não vai conseguir controlar. Mas se o mercado não tiver em crescimento, aí é bom, é ótimo, né? Muito bom. Então, ele atua conforme o mercado, ou seja, o que é o mercado? É a atuação da oferta e da procura. Ou seja, a oferta é a oferta mesmo e a procura é a demanda. É o outro nome dado à demanda, procura. Procura de quê?
Se eu estou falando de mercado monetário, é da moeda. O produto aqui é moeda. O produto que nós estamos falando, se falou em taxa de câmbio, o produto é moeda, pessoal. Moeda, não pode ser outro. Não pode ser um bem qualquer, nem um serviço qualquer. É a moeda. E no Brasil tem outros atores que cuidam aí dessa parte monetária, mas o principal aqui é o Banco Central do Brasil, conhecido como BCB ou Bacen. Bacen, Banco Central. BCB, Banco Central do Brasil. Tá? E ele atua como, né? Vendedor ou comprador de moeda. Mas, além disso, ele é um fiscal, um fiscalizador e um regulador das operações. Então, ele regula, ele fiscaliza, ele regula e ele compra e vende moeda. Tá? Então, quando ele regula e fiscaliza está, se os bancos comerciais estão fazendo as coisas certas conforme a legislação. Se não estão, ele pode punir, ele tem o poder de punir também. O Banco Central pune, tá? Pune. Ele vai pagar algumas, como é que nós podemos falar? Tem um termozinho. Ele vai ter que pagar algumas... agora me falhou a memória. Tem um termozinho. Bom, depois eu lembro. Ele é punido e ele paga valores pecuniários, moeda, por aquela infração que ele cometeu. Ele vai pagar multas, né? Multas. Ele paga multas conforme o grau de infração que ele cometeu. Se for uma infração leve, ele paga menos. Se for uma infração média, ele paga mais um pouquinho. Se for uma infração grave, ele vai pagar até na casa de milhões. Um banco comercial, como o Santander, como o Bradesco, Itaú, etc. Pagam mesmo, viu? E eles regulam. Regular é estabelecer. Então, ele regula o mercado. Regula as operações. Ó, tem que funcionar assim. Por exemplo, opa, está ficando ruim. Mais um timezinho aí. Está ruim hoje, hein, pessoal? Vamos continuar. Por favor. Continuando a leitura aí. É importante você fixar dois conceitos. A oferta de moeda estrangeira é feita pelo exportador, ou seja, quando a empresa vende uma mercadoria ao exterior, recebe moeda estrangeira, exemplo, dólar, mas não pode ficar com essa moeda, por isso vende a um banco. Por sua vez, a demanda, procura, pela moeda estrangeira é do importador. Quando a empresa compra uma mercadoria, tem que efetuar o pagamento e não pode ser em reais. Deverá comprar no banco a moeda e este fará a remessa para o exterior, concretizando a operação. Essas operações de compra e venda são registradas no Bacen, pelo banco através de um contrato de câmbio. Isso, muito bem. Vamos explicar com calma o que você acabou de ler. Tá? Se estiver falhando, me avisem. Ó, é importante você fixar dois conceitos. A oferta de moeda, né, e a demanda por moeda, que é a procura. Demanda e procura é a mesma coisa. Então, a oferta.
quem que oferta a moeda? Quem que coloca à venda a moeda? Quem que dispõe de moeda para nos oferecer? Ofertar é oferecer. Moeda estrangeira. Ó. Note que é moeda estrangeira. Então, quem que vai ofertar essa moeda estrangeira para mim, para você, para nós? Então, aqui ele define, ó, a oferta de moeda estrangeira é feita, é realizada pelo exportador. Ou seja, quem exporta aqui no Brasil, vamos pegar um exemplo aí, vamos supor que o Luan e o Ananias são dois exportadores. Eles vendem açaí lá para a Europa, vamos supor. Vendem açaí. Quando eles colocam à venda açaí, e aí tem alguns compradores lá da Europa, vamos dizer que eles venderam no ano de 2020, cada um vendeu aí, vamos supor, vamos colocar aí em toneladas, né? Cada um vendeu aí 100 toneladas no ano passado. Então, o Ananias vendeu 100 toneladas e o Luan 100 toneladas. Tinha lá o valor da tonelada de açaí exportado, digamos que quando ele vendeu nesse ano todo de 2020, ele recebeu, não em real, a pessoa que comprou lá, o comprador dele, do açaí deles. Ele não paga em real, não. Ele já chega a um acordo em qual moeda vai ser. Então, vamos supor que eles estabeleceram que a moeda foi o euro. Pode ser o euro, podia ser o dólar. Mas ele, não, eu quero o euro. Porque o Ananias e o Luan queriam o dólar. Mas o comprador é que manda, né? Não quero trabalhar com dólar, não. Eu moro na Europa, eu quero euro. Então, beleza, você aceitou. Eles aceitaram. Foi em euro. Então, vamos supor que eles receberam aí, pela venda de 100 toneladas cada um, eles receberam aí um total de, vamos colocar aí, 1 milhão de euros. Tô colocando, não, 1 milhão de euros é muito, né? Vamos colocar, não, é isso mesmo. 1 milhão de euros. Só foram 100 toneladas, né? Muito açaí. 100 toneladas de açaí, eles ganharam cada um 1 milhão de euros. Então, ele vai receber aqui, né, por essa venda, 1 milhão de euros. É o que vai chegar. Só que o euro ele não funciona, aliás, ele até funciona aqui, mas para ele comprar, pagar seus funcionários, né, ter o lucro, ele vai querer ter em real, não em euro. Aí ele vai ter que converter numa casa de câmbio esses euros em reais. Mas ele vai receber em euro. O euro vai chegar até aqui ao Brasil. Vai chegar aqui no Brasil. Então, olha quem que oferta a moeda estrangeira. É o exportador. Toda vez que o Ananias e o Luan exportarem qualquer produto, vai chegar moeda estrangeira aqui. Então, eles que ofertam, eles são os responsáveis por parte da oferta de moeda estrangeira aqui dentro do Brasil, porque vai chegar sempre moeda estrangeira. Você, como no exemplo aqui do primeiro parágrafo, está em dólar. Falhou de novo, né, pessoal? Mais um tempinho aí, tá? Para não prejudicar aqui a explicação. Vamos lá, continuando. Então, pessoal, pode ser em dólar também, ó.
Depende da negociação entre o comprador e o vendedor. Tá? Então, essa moeda, mas não pode ficar com essa moeda. Por isso, ele vai vender essa moeda, né, o Ananias e o Luan, ele vai ter que vender essa moeda estrangeira, seja ela o dólar ou o euro, eles vão ter que vender essa moeda a um banco ou uma casa de câmbio, né? Pronto. Então, só para ficar claro que os exportadores são aquelas pessoas ou aquelas empresas, né? Quando eu falo pessoas, entendam vocês pessoas físicas ou pessoas jurídicas, geralmente pessoas jurídicas, são as empresas. Quando elas exportam, elas que fazem parte da oferta de moeda estrangeira. Por sua vez, a demanda por moeda estrangeira, quem que faz demanda por moeda estrangeira? São os importadores. Quem vai querer importar lá de fora? Vamos supor que aqui, no caso, seria a Itamires e a Osilene. A Osilene e a Itamires são importadoras. Elas importam, vamos supor aí, vamos pensar aí, eletroeletrônicos. Elas importam eletroeletrônicos lá dos Estados Unidos. Então, para elas comprarem, os vendedores lá, os exportadores dos Estados Unidos, não vão querer aceitar o real, porque o real não é uma moeda aceita no mundo todo. Eles vão querer em dólar, né? A moeda deles, em dólar. E aí você está querendo comprar, tem que aceitar. Então, você vai converter o real que você tem em dólar. Uma vez em dólar, você envia esse valor para comprar a mercadoria que você quer. Então, quem que demanda a moeda estrangeira? São os importadores, quando eles vão querer comprar algo lá de fora, seja dos Estados Unidos, da Europa, de qualquer país. Então, quem demanda, quem procura por moeda estrangeira são os importadores. Mas não são só eles, né? Por exemplo, se aqui alguém quiser viajar para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia, para os Emirados Árabes, para onde quer que seja, para Nova Zelândia, vai ter que trocar, converter a moeda nacional, que é o real, para a moeda de destino daquele país. Tá? Pode ser o dólar, que o dólar todo mundo aceita. Então, já troca logo por dólar norte-americano. Então, quem faz parte da demanda por moeda estrangeira são os importadores e as pessoas que gostam ou que realmente viajam 1, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Ele precisa de moeda estrangeira. Então, eles demandam moeda estrangeira, eles procuram moeda estrangeira. Tá? Muito bem. E aqui embaixo ele fala, compra uma mercadoria, tem que efetuar o pagamento, mas não pode ser em reais. Não pode ser em reais. Tem que comprar no banco a moeda que aquele país que está vendendo produto ou serviço queira. Uma moeda conversível, dólar ou euro, né? Libra esterlina e outras moedas aceitas no mundo. Então, é assim. Já sabem quem são os ofertantes e os demandantes por moeda estrangeira. Continuando, por favor. Taxa de câmbio. Podemos definir taxa de câmbio como a relação existente entre o valor da moeda nacional com a moeda estrangeira. No Brasil, a taxa de câmbio representa o preço em moeda nacional de unidades de moeda estrangeira. Normalmente utilizamos o dólar. Para vender ou comprar uma moeda estrangeira, deve-se observar a cotação do dia em que ocorrerá a transação financeira. O ideal é a consulta em fontes atualizadas e oficiais. Muito bem. Fontes atualizadas e oficiais. Então, fontes atualizadas e oficiais. Banco Central.
Procura, né, o site do Banco Central e veja lá a fonte do Banco Central, que é uma fonte atualizada e oficial ao mesmo tempo. Tá? Aqui embaixo, nas figuras, aqui embaixo, eu coloquei o símbolo das moedas estrangeiras, aqui, ó, da Inglaterra, da Grã-Bretanha, aqui, ó, da Inglaterra, da Grã-Bretanha, né? É a libra esterlina. Esse é o símbolo da libra esterlina. É um L, com um tracinho aqui no meio, ó. É um L assim meio diferente. Esse é o símbolo o símbolo do real, vocês sabem que é um R, né, de real, e o cifrão. O cifrão. Pronto. Esse é o símbolo do real. Da libra é um símbolo só. Tá? E esse símbolo aqui, ó. Como é o nome dessa moeda aqui, pessoal? E que país é esse aqui? Bora ver se vocês estão antenados. O país é China, professor, mas a moeda não sei não qual é o nome da moeda. É a China mesmo, é a China. Ó, China, isso aqui o nome da moeda é Yuan. Yuan. Não, Iene é do Japão. Iene é do Japão. A diferença do Japão, do Iene para o Yuan, se eu não me engano, o Japão só tem um tracinho aqui, ó. Do Japão só tem um tracinho, se eu não me engano. A China parece que tem 2 tracinhos. E parece que não são do mesmo tamanho, não. Aqui porque não está bem à risca, né? Então, isso aqui é o Yuan. A bandeira, vocês veem que a bandeira não pode ser do Japão, né? A bandeira da China. Né? Então, é o Yuan. O nome é Yuan. O do Japão é o Iene. Iene. Né? E aqui o símbolo dos Estados Unidos está errado aqui, ó. Só está o cifrão, né? Dos Estados Unidos é só cifrão. É, né, o e um S antes do cifrão. Ó. O S, United States. United States. Né? Aí o cifrão. Esse é o símbolo da moeda do dólar norte-americano. E aqui, ó, que país é esse aqui, pessoal? É a União Europeia, né, professor? Não é país, é a Não é União país, é. Europeia. É a bandeira da União Europeia. Tá? União Europeia, o E. E o símbolo da moeda que circula lá, né, menos da Inglaterra, que a Inglaterra agora saiu, não faz parte da zona do euro, né? Eles pediram para sair, o Brexit, né? Pediu para sair. Então, aqui está o símbolo do euro. É um E com 2 tracinhos aqui, ó. 2 tracinhos no meio dele. Esse é o símbolo do euro. Uma das moedas mais fortes do mundo. Só perde para a moeda mais valorizada do planeta, essa daqui. Perguntas? Podem falar. Curiosidades? Nada? A China vai lançar a moeda dela virtual agora, né, professor? Eu tava Qual? lendo. A China vai lançar a própria moeda digital dela. Vai ser o Yuan Digital o nome. Isso, o Yuan digital, né? Exato. Isso, exatamente. Agora é uma febre nessas criptomoedas, né? As moedas digitais, né? Mas eu digo a vocês, é perigoso vocês quererem investir em criptomoedas. Pensem bem, né? A não ser que tenha aquele que agora muita gente está fazendo, né? Não sei se você já ouviu falar. Tem um termozinho que você usa, quase como garimpar, mas é outro nome. Você faz, tipo, tivesse garimpando. Você deixa os seus computadores ligados, aquilo ali, você vai ganhando ali um trocadinho. Não é muito, não, mas se você tiver alguns minerando, computadores. professor. Como é que é o nome? Minerando. Minerar, Tá minerando. isso. Está minerando, né? Você está minerando. Você já está minerando ou não? Não, professor, mas eu já comprei uma moeda já.
Olha, cuidado, 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 Lando. Não, compra ver como é que se comporta, tal. Pouquinho, né? Coisa Pouquinho, pouca. professor. Pouco não vai fazer diferença. Ah, aí é para experimentar, né? Para sentir o comportamento do mercado. Como é que é? Isso, aí tudo bem. Aí pode. Só não pode comprar muito, né? E pode ser perigoso. Investir toda a sua renda, aliás, a sua reserva, se você investir toda, aí é pedir para acabar, né? Aí é burrice, professor. Acho que É ninguém, burrice. Aí é ninguém. burrice. Não pode, Deus o livre. Muito bem, vamos lá. Continuando. Pode ler que eu vou explicar aqui. É o exemplo aí, ó. O exemplo. Pode continuar. Partindo desse exemplo, cada $1 representa R$ 3. Se houver uma flutuação cambial, teremos duas situações. A primeira, queda na taxa de câmbio. Serão necessárias menos reais por unidade de dólar. Comparando com o exemplo 1, teremos $1 seria 2,90. Isso. Fazendo uma comparação para que vocês possam entender aqui. Vamos lá. Ele parte do seguinte exemplo aqui, ó. O pressuposto, né? O que vem antes, para você ter a referência. $1 igual a R$ 3. Essa é a taxa de câmbio. Para eu comprar $1, eu preciso de R$ 3 neste primeiro momento, né? Então, a minha referência é isso aqui, a minha taxa de câmbio. Aí ele fala que ocorreu uma flutuação cambial. Então, se ocorrer uma flutuação cambial, partindo desse primeiro pressuposto aqui, ó, $1 igual a R$ 3. Então, a taxa de câmbio é o valor da moeda estrangeira na moeda nacional. Então, a referência que eu tenho, que eu conheço, é a minha moeda, o real. Então, para eu comprar $1, eu preciso de R$ 3. Então, a minha taxa de câmbio com relação ao dólar, real dólar, é R$ 3. Eu preciso de R$ 3 para comprar $1. Isso aqui é claro, ficou bem claro, né? Então, a primeira flutuação aqui, o que é a primeira situação, a flutuação cambial, o que aconteceu? Passou aqui $1, agora não vale mais R$ 3, vale R$ 2,90. 2,90. Isso aí é uma queda na taxa cambial. Quando isso ocorre, houve uma queda na taxa cambial. Mas, em outras palavras, isso aqui quer dizer o seguinte, que houve uma valorização do real. Entenderam aí? Ó? A taxa de câmbio caiu. Oi. Tá ligado aí o microfone. Isso, vamos lá. Então, prestem bem atenção. Em termos de taxa de câmbio, houve uma queda, houve uma redução na taxa de câmbio. A primeira situação era essa daqui, ó. Aliás, a referência, né? A primeira situação. Então, agora, na primeira situação, após a flutuação cambial, ficou a taxa de câmbio aqui, ó. Reduziu de R$ 3 para R$ 2,90. Então, reduziu a taxa de câmbio. Houve uma queda na taxa de câmbio. Só que, olhando de outro modo, a minha moeda, que é o real, valorizou. Houve uma valorização da minha moeda, do real. Ou seja, por que eu sei que houve uma valorização? Porque eu estou precisando de menos reais para comprar o mesmo $1. Antes eu precisava de R$ 3. Hoje, com a flutuação cambial, uma semana depois, né, um exemplo aqui, eu preciso de R$ 2,90. Menos 10 centavos para comprar o mesmo $1. Então, essa é a primeira situação. Então, entendam. Quando a taxa de câmbio reduzir, em outras palavras, há uma valorização da nossa moeda, do real. Tá? Muito bem. Não vão confundir isso aqui. O Tiago está falando que o dólar hoje está 5,22. Beleza, tudo bem. Mas aqui é o nosso exemplo didático, tá, Tiago?
didática. Mas, hoje, com esse dólar de 5,22, comparando aqui com 2,90, quer dizer que a taxa de câmbio aumentou e a nossa moeda desvalorizou. Então, aproveitando o teu embalo aí, tá? Muito bem. Segunda situação agora. Vamos lá, Luan. Lê só essa parte de baixo aí, ó. Aliás, não precisa nem ler, não. Não precisa nem ler, não. Vamos lá. Segunda situação. Alta na taxa de câmbio. A situação referência é essa daqui. Flutuou, né, o câmbio. Houve uma flutuação no câmbio. E fez com que a taxa de câmbio aumentasse de 1 para que estava 1 para 3, agora para 1,350. Aqui a taxa de câmbio aumentou. Ó, aumentou. Porém, aqui a minha moeda real desvalorizou, porque agora eu estou precisando de 3,50 para comprar o mesmo dólar que eu comprava outrora aqui, ó, aqui em cima. Né? Então, se eu estou precisando de mais real ou mais reais para comprar o mesmo dólar, isso mostra que a minha moeda real desvalorizou. Eu preciso de mais reais para comprar o mesmo dólar. Então, nessa situação aqui embaixo, da segunda situação, é uma desvalorização da minha moeda e uma alta na taxa de câmbio. Pronto, basta entender isso daí, pessoal. Alguma dúvida ou não? Falem que isso daqui é assunto de prova, hein? Vou perguntar para vocês alguma coisa misturada nisso aqui. Tá? Então, bora. Continuando, por favor. Qual o impacto da flutuação cambial sobre a inflação? Com a valorização cambial, a moeda nacional, reais, fica mais forte em relação à moeda estrangeira, o dólar. A importação aumenta e prejudica a produção nacional. As empresas brasileiras não conseguem aumentar seus preços para poder ser competitivo e esse controle de preço reduz a taxa de inflação. Isso, olha aí, olha como é importante aí a questão, né, da flutuação cambial, da taxa de câmbio. Olha como é importante. Qual o impacto, ele começa aqui, qual o impacto dessa flutuação cambial, da primeira situação, viu? Sobre a inflação. Então, ele vai explicando passo a passo, presta atenção. Com a valorização cambial, ó, houve uma valorização cambial, ou seja, a valorização da minha moeda. A taxa de câmbio diminui de 3 para 2,90, né? Mas isso, em outras palavras, é uma valorização da minha moeda. Quando ele fala valorização cambial, ele está falando, em outras palavras, a minha moeda ficou valorizada. Né? A moeda nacional, que é o real, fica ou ficou mais forte em relação à moeda estrangeira, no caso, o dólar aqui. Então, quando isso acontece, a minha moeda fica mais forte. Isso proporciona um aumento nas importações. E quando as pessoas aqui dentro importam mais, elas deixam de comprar o que é produzido, que é ofertado pelas empresas nacionais. Né? Então, eu vou comprar mais lá de fora em detrimento das vendas internas, das vendas pelas empresas genuinamente brasileiras ou empresas que estão instaladas aqui no Brasil. Então, isso prejudica. Quando isso ocorre, quando a minha moeda, o real, fica valorizada, prejudica a produção nacional. Né? E aí, continuando essa ideia aqui, prejudicando a produção nacional, as nossas empresas não conseguem aumentar os seus preços. Não tem como aumentar os preços, porque se eles estão comprando lá de fora, se aumentar o preço, aí que não vão comprar mesmo daqui de dentro. Né? Aí que não vai vender mesmo. Então, se não consegue aumentar os preços, o que acontece? Ó, para poder ser mais competitivo, e esse controle reduz a taxa de inflação. Né? Porque se eles não conseguem aumentar o preço
para ter um ganho maior, se não aumenta o preço, não gera inflação, né? Porque já sabe que a definição, o conceito de inflação é o aumento contínuo e exagerado dos preços. Se não consegue aumentar o preço, a taxa de inflação diminui, reduz. Olha aqui, ó, reduz a taxa de inflação. Então, de um certo modo, né, uma flutuação cambial onde há uma valorização da moeda nacional, real, uma valorização do real, é bom para controlar a inflação. Mas é ruim. É uma faca de dois gumes, né? É bom por um lado e ruim por outro. Né? Então, olha, temos que encontrar um meio termo nisso aqui. E isso que é o difícil na economia, encontrar esse meio termo aí. Vamos ver agora a outra situação. Mais um pouquinho aí, Luan, por favor. O saldo das importações menos o saldo o saldo das importações menos exportações menos o saldo das importações apresentarão um resultado negativo. Com a desvalorização cambial, teremos um efeito contrário da valorização. Haverá uma diminuição das importações e o aumento das exportações. Isso, aqui já é a outra explicação lá, né? Ó, o saldo das exportações menos o saldo das importações apresentará um resultado negativo. Né? Negativo. O saldo, se é negativo, é porque as importações foram maiores do que as exportações. Por isso que deu negativo. E importou-se muito. E aí é a continuação agora aqui. Com a desvalorização cambial, teremos um efeito contrário. Até aqui é o término da ideia lá da primeira parte, da valorização. Agora aqui, o outro lado. Com a desvalorização cambial, teremos um efeito contrário ao da valorização. Haverá uma diminuição das importações e um aumento das exportações. Ou seja, vai vender bastante. E vendendo vai entrar inflação de demanda. Espera aí, tá ruim, pessoal. Mais um minutinho aí, tá? Vou tomar uma aguinha rapidinho. Vamos lá. Então, deu para entender aqui, né? Desvalorização cambial aumenta as exportações, diminui as importações. Vai gerar inflação. Mais um pouco, Luan, por favor.
Aqueles produtos essenciais que o Brasil tem dependência, como petróleo e trigo, serão preços elevados, provocando aumento dos custos de produção, sendo necessário repasse ao preço do produto final, e com isso temos a inflação, pelo aumento do produto para o consumidor. Neste cenário, o agente macroeconômico do governo atuará através das políticas fiscais, monetárias e cambiais para combater a alta dos preços e manter o controle da inflação. Exatamente, olha aí, tá vendo? Então, aqui é a continuação da explicação. Aqueles produtos essenciais de que o Brasil tem dependência, como o petróleo, o trigo para fazer o nosso pão de cada dia, né, terão seus preços elevados, provocando aumento no custo de produção. Se aumenta o custo, então, inflação de custo, né, sendo necessário repasse desse preço de aumento do custo ao produto final. Se aumenta esse preço do produto final, vai gerar inflação, né, pelo aumento do produto para o consumidor. Então, inflação de custos. Tá vendo aí? E para combater esse aumento da inflação, nós temos aqui as ferramentas econômicas, que são as políticas fiscais, monetárias e cambiais. Muito bem. É o que a gente vai ver mais à frente. Moedas agora. Vamos falar sobre moedas. Luan já leu bastante, né? A não ser que tu queira continuar lendo, Luan, para a gente dar continuidade na aula. Está terminando já, porque daqui a pouco a gente vai apresentar o Kahoot. Tá? Leia mais um pouquinho, por favor. Conceitua-se moeda como meio de pagamento, o meio de troca, pela aquisição de um bem ou de um serviço. Temos a moeda metálica e a moeda papel, chamada de notas, ou ainda as chamadas moedas mobilizadas, representadas por cheques ou por cartão de crédito ou débito. A moeda corrente, a moeda corrente é o dinheiro oficial de um país utilizada para todos os tipos de transações. E seu controle é vital para o equilíbrio da economia e para as relações internacionais. Muito bem, muito bem. Relações internacionais, palavra bonita aqui, né? Essas relações internacionais, nada mais, nada menos do que a compra entre países. Países vendendo produtos e comprando produtos de outros. Como o meio de pagamento Melhorou, pessoal? Melhorou, pessoal? Melhorou, professor. Vamos lá. Então, olha aqui o conceito de moeda. Moeda, ela tem 3 serventinas, ela tem 3 funções básicas. Aqui ele coloca 2. Ela é um meio de pagamento, né? Ou ela é também aqui um meio de troca. Ela serve como meio de pagamento ou meio de troca. Quando você decide comprar, aquisição, comprar um bem ou um serviço que engloba tudo, né? Os bens tangíveis, os bens são os tangíveis e os serviços os intangíveis. E alguns exemplos de moeda, temos aqui a moeda metálica, né? Que é essa daqui, as moedas, né? As moedas propriamente ditas, moedas metálicas. E também a moeda papel, que são as cédulas ou notas, né? Ou ainda chamada de moedas mobilizadas. Né? Que são representadas pelo
o cheque ainda, não sei se ainda existe, né? É pouco. Né? Cheque tem mais nem cartão de crédito. Né? O equilíbrio da economia tem que ter circulação. Primeira queda, pessoal, primeira queda. A internet aqui tá ruim. Tá ruim. Mas vamos continuar. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Então já terminamos essa parte aqui, né, de a moeda importante para o controle, para a circulação dentro de uma economia. Muito importante. Agora, uma breve história da moeda. Vamos lá, Luan, por favor. Origem. Na antiguidade, as mercadorias serviam como moeda de troca de um produto pelo outro. Exemplos: peles, fumo, óleo de oliva, sal, mandíbulas de porco, conchas e gado. A Roma antiga usava o sal como moeda, a China tinha o bambu como dinheiro e na Arábia eram os fios utilizados como moeda. O ouro e a prata, muito apreciados como ornamentos logo, ganharam preferência, pois apresentavam durabilidade, beleza e raridade. Isso, muito bem. Vocês sabiam, olha que ele fala aqui, na Roma antiga usava o sal como moeda. Olha aqui o romano aqui, segurando aqui o pote de sal. Então, a palavra sal, dizem que ela se converteu em salário, né? Salário, que o sal era uma moeda, então é o salário, né? O salário. Já lá na China, eles gostam de usar muito o bambu. Usavam na China antiga o bambu como dinheiro. Está aqui, ó, coloquei até com uma imagem de bambu aqui, né? O bambu lá na China. O sal na antiga Roma antiga. E os fios aqui, ó, eu coloquei os fios aqui, eu peguei no dia fio, coloquei tipo um rabo de cavalo isso aqui, né? Os fios eram usados na Arábia, né? Na Arábia Saudita, como moeda. Tudo isso aqui era moeda, pessoal. Tudo. E os outros exemplos de moeda aqui, ó, peles, fumos, óleo de oliva, mandíbulas de porco, conchas, gado. Gado já sabia, tinha estudado que gado era moeda de troca. Mas conchas, mandíbula de porco, jamais. Né? Óleo de oliva. Também nem imaginava. Espera passar isso. Estou com medo do Kahoot, olha. Ouro e prata, muito apreciados como ornamentos, logo ganharam a preferência, pois apresentavam características importantes, ó, durabilidade, beleza e raridade. São as características das moedas, né? Para a moeda ser forte. Durabilidade, beleza e raridade. Mais um pouco, Luan. Os primeiros registros de moedas metálicas foram na Lídia, na região da Ásia Menor e no sul da Grécia. O papel moeda surgiu na China no século, não lembro esse século, 9. E no século no século 9, ponto. Aí
Continuando. A Suécia foi o primeiro país da Europa em adotar o Os- papel moeda. Pela evolução histórica descrita, podemos classificar a moeda em três funções: como instrumento de troca, instrumento para denominação comum de valores e instrumento para reserva de valores. Isso, vamos lá. Só reforçando aí o que o Luan colocou aqui, ó. O papel, olha essa curiosidade aqui, ó. O papel moeda, ele surgiu na China lá no século IX, no século IX. Caramba, século IX. Isso é muito tempo lá atrás, né? Muito tempo. E depois do século IX, olha quantos séculos passaram até chegar no século XVII aqui, ó. No século XVII, a Suécia foi o primeiro país da Europa a adotar, né, o papel moeda. O papel moeda. Século XVII. Na China, no século IX já era usado, surgiu lá. Tá vendo? Então, a China surpreendendo sempre aí, né? Muito bem. Então, as funções, ó, as três principais funções da moeda. Ela é usada como instrumento de troca. Ela é usada como instrumento de valor e ela é usada como instrumento de reserva de valores. Ou seja, ela é como se fosse um ouro, um diamante, né? Uma prata, você reserva, está colocando como uma reserva, guardando. Então, ela é reserva de valor, ela é instrumento de troca, que é o mais usado, esse instrumento de troca, como instrumento de troca, e ela também é usada como instrumento comum de valores, né? Para denominação de valores. Então, são três funções diferentes aí. A gente vai já ver mais um pouquinho mais isso aqui. Tá? Aí, ó. Segundo esses dois autores aqui, ó, Marco Antônio Sandoval de Vasconcelos e o Henrique Garcia, ela tem essas funções e tipos. Funções, ela é um instrumento ou meio de troca. Ela faz a intermediação do fluxo de bens e serviços na produção da economia. Ela é uma medida de valor, ela serve de referência, né? Referência. Você tem um padrão expresso em unidades monetárias, é uma referência para eu saber quanto é que vale ali um quilo de melancia, um fardo de milho, né? Ou 3 peixes. Então, ela tem uma referência, é uma medida de valor. Ela é uma referência. Essa medida de valor é a referência. E, além de ser um instrumento ou meio de troca, além de ser uma medida de valor, uma referência, ela também é uma reserva de valor. Ela pode ser guardada para você dizer, meu país é rico, ele tem toneladas e toneladas de ouro, de prata, de pedras preciosas. Então, ela é uma reserva, serve como reserva de valor para ser acumulada, né? Acumulada. E para que no futuro você faça aí qualquer coisa, seja uma pessoa física, você vai comprar um bem, um serviço, né? Seja um país, essa reserva de valor serve para proteger de futuras crises econômicas. É o que a China faz hoje em dia, pessoal. As reservas de valor da China, as reservas cambiais, são as maiores do mundo, né? As maiores do mundo. As reservas cambiais da China. Um exemplo, né? Como você pode usar a moeda. Vamos lá, Luan, mais um pouquinho. Tipos: moedas metálicas, unidade monetária fracionada, moedas emitidas pelo Banco Central. Papel moeda representa a quantidade de dinheiro em poder das pessoas e também emitida pelo Banco Central. Moeda escritural ou bancária, representada pelos depósitos à vista nos bancos comerciais, pode ser em conta corrente ou registro contábil dos bancos. Lê o finalzinho ali, professor? Observação, pode ler.
As moedas também possuem outra característica importante. Trata-se de sua aceitação nos diversos países e são aceitos pela sua conversibilidade. Isso. Aqui só para mostrar os tipos, né? Por exemplo, a metálica, que é a mais comum, o papel moeda, que é o dinheiro mesmo físico que nós temos aí, e a moeda importante aqui vocês conhecerem é a moeda escritural, que também é conhecida como moeda entre um banco e outro, tá? É todo os depósitos como pessoas físicas ou pessoas jurídicas, que nós depois nos balanceamos. E aí eles fazem os seus registros. Precisa ter a falar. É chamada moeda escritural. Isso que ele coloca em conversibilidade. E existem poucas moedas conversíveis no mundo. A maioria é inconversível. O nosso real é inconversível. Tá? Ou seja, nem todos os países aceitam o real. Aliás, a maioria não aceita. Né? A maioria. Que aceita é uma minoria. E aqui ele fala o seguinte, olha aí, ó. Sob o aspecto cambial, classificam-se em conversíveis, aquelas que são livremente aceitas por outros países. Qualquer país vai aceitar, sem qualquer restrição, em qualquer mercado. Ela é conhecida como moeda forte. Exemplos de moedas conversíveis. Dólar norte-americano, que também pode ser expresso assim, ó. Dólar canadense, dólar australiano, moeda conversível. Aí. Libra esterlina, da Grã-Bretanha, franco suíço, iene japonês e o euro. Mas tem mais ainda, tá? Tem mais. Aqui são os principais, né? Alguns. Tem mais. São as moedas conversíveis. Agora, bora para as moedas. Oi. Eu só estava com uma dúvida aí, só tá falando sobre moeda, essa parte aí. Certo. Não sei se minha pergunta é meio leve. Não, pode falar. Será que se algum dia no Brasil, assim, futuramente, pode ser que eles tirem um real e comece a ser, tipo, por exemplo, colocar dólar ao invés do real? Pode, se o governo achar melhor trocar o nome do real para o dólar, mas vai ser dólar brasileiro, mas não pode ser dólar norte-americano. Assim como tem aqui, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Dólar canadense, dólar australiano, dólar americano só é dos Estados Unidos, na verdade, dólar norte-americano, né? Dólar americano ou dólar americano, já sabe que é o dólar dos Estados Unidos. Então, no Brasil pode ser dólar brasileiro. Não vai ser tão aceito não como o outro. Pode até colocar dólar, mas só se o Brasil... não é? Não vai pegar como... Não pegaria, não, com certeza. Hoje não. Tá. Hoje não, tá? Tá bom. Beleza. Olha agora exemplos de moedas inconversíveis. O que são moedas conversíveis? Não tem fácil aceitação ou circulação em outros países. Não são aceitas em outros países. Né? Ninguém quer. Algumas querem, né? Por exemplo, nosso real aqui é uma moeda inconversível. Mas aqui na América do Sul, o Paraguai aceita muito, a Argentina aceita. Os mais próximos nossos aqui aceitam. Mas indo lá para o México, para o Canadá, não aceita, não. Lá para a Europa é que não aceita mesmo. Tá? Então, próximos, os países menos desenvolvidos aqui próximo da gente, eles aceitam. Mas, para ser considerado conversíveis, tem que ser aceito no mundo todo. Então, aqui, ó, o Guarani é pior. Guarani Paraguai, esse aqui, né? Só é aceito lá. Rúpia da Índia também, aceita lá. Peso Argentina, idem. O mais fortezinho aqui é o nosso, o real. Né?
Mas só é aceito aqui próximo. O intercâmbio comercial entre países de moedas inconversíveis é, como regra geral, conduzido em moeda conversível do terceiro país. Exemplo, ele quer dizer, vamos supor que houvesse uma venda de um produto do Brasil, soja, o Brasil vendendo soja para a Argentina. Aí a Argentina vai querer pagar em peso. Aí o Brasil, não quero teu peso, não. Se teu peso aí não vale nada. Aí o Brasil não quer o peso, eu quero em dólar. Por isso que ele fala aqui de um terceiro país. Tem que ser uma moeda conversível. Então, eles vão negociar aqui em dólar. A mesma coisa a Argentina. A Argentina quer estar vendendo trigo para o Brasil. Aí o Brasil vai pagar em real. Não quero em real, não. Eu quero em dólar. Então, lá vai o terceiro país. É assim. Dólar norte-americano, dólar americano é a moeda de referência. Tá? Então, quando você tem uma negociação entre países que têm moedas inconversíveis, eles escalam uma terceira moeda. Não é a moeda nem do país A nem do país B. É de um terceiro país. Geralmente, o dólar norte-americano é transacionado. Ou o euro também, né? Tá? Pronto, vamos parar por aqui, pessoal. Vamos começar, são 9 e quase 10. Vamos parar aqui a aula e deixa eu ver aqui. Anotem aí, nós paramos no slide 23, tá? 23, vamos começar no slide 23 da aula que vem, tá bom? Slide 23, anotem aí. Vou perguntar de vocês. Agora, peço a vocês entrarem no Kahoot. Entrem agora no Kahoot aí pelo celular, pelo notebook. Entrem agora aí. Eu vou abrir aqui, tá? Vamos torcer para não cair aqui a conexão. Estou vendo aqui, temos 14 pessoas contando comigo, 13 menos a Anne. Então, são 12 alunos, viu? 12 alunos. Vou compartilhar a tela do PIN. Podem entrar. Ainda nem jantei. Leva para lá. Depois eu coloco. Sete, não, 6 agora, caiu 1. 6, vamos lá, pessoal, mais rápido.
Pronto, tá melhorando, tá melhorando. Então, saindo e entrando, tem que permanecer, pessoal. Vamos lá, quando tiver 8, a gente começa. 8, pelo menos. Agora, vamos começar, viu? Lá vai. Professor, a internet de algumas pessoas não está dando para entrar. Não está dando para entrar, não? Pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Como são 12 alunos, só 8 que entraram, 4 ficaram de fora. Está muito ruim a internet para mim, está ruim para vocês. Que tal a gente transferir esse Kahoot para sexta-feira agora, que vocês não têm aula? Vocês não têm aula sexta-feira, né? Eu tenho. Tem aula, professor? Tem sim, Professor, professor. todo dia. Vocês têm todo dia aula? Sim. Ou então podemos transferir para o sábado. Aí vocês que sabem. Ou então eu continuo aqui, mas 4 vão ser prejudicados, porque não vou entrar. Não conseguir entrar. Melhor E aí? continuar, É meu professor. notebook que tá ruim aqui. Eu tô tentando entrar, não tô conseguindo. Mas tenta entrar pelo celular, Leine. Mas para entrar pelo celular tem que baixar o aplicativo, né? Não, Não, né? Só não. pelo Google Chrome mesmo, normal. Isso. Olha aí. Então, Que eu coloca aí. já... Dá a dica também para os demais. Quem que não conseguiu entrar também, além da Leine? A questão dos outros eu acho que é mais a internet mesmo. A Giovana, A se eu não me engano, Jaciara a está falando Giovana que o tá celular está já ruim, ó. Isso. Vou tentar entrar aqui. O bichinho já apanhou ainda agora. Ai, meu Deus. Volta então. Eu vou compartilhar de novo a tela. Vamos tentar de novo, viu? Vamos tentar lá. Vou Tá. compartilhar novamente aqui.
Vamos ver quem foi que acertou aqui. Já vou ver aqui a primeira. Cadê? Giovana, está horrível a internet dela. Miriam, minha internet está péssima. Olha aí. A maioria decide. Se quiser que eu transfira para o sábado, para não ficar prejudicado, né? A gente pode transferir. Ou então, eu continuo aqui. E aí? Seria Não que pode ser hora na próxima aula. professor? Peraí, não entendi. Falaram ao mesmo tempo. Fala de novo. Fala de cada vez. Oi? Pode falar. Oi. Pode Pode ser falar. na próxima aula, não? No início da próxima aula? Aí vai ter que ter 2, né? Ah, Então tá. vamos fazer o seguinte, tá aí, boa ideia. Esse aqui vai ser no início da aula e já vai ter o da aula de hoje. A gente faz no final. Tá bom? Tá. Pode ser assim, pessoal? Pode. Professor, só uma pergunta. Tem como a gente monitorar esse Kahoot também pelo WhatsApp? Porque geralmente 7 horas eu não estou em casa. E eu utilizo meus dados móveis. Aí eu estou enviando pelo menos o PIN pelo grupo, a gente consegue fazer por lá, pelo navegador. Isso. Não, mas a aula geralmente ela começa assim 7h15, 7h20. Então, Pois a gente vai começar o Kahoot é mais ou praticamente menos... o horário que eu chego em casa. Isso. Então, a gente vai começar mais ou menos 7h20. Vamos colocar 7h30. Pronto. A gente começa 7h25 para 7h30. Pronto, está melhor. Ok. Tá? Tá bom, então. Pronto. Na aula que vem. Tá ok, pessoal? Mas espera agora eu fazer a chamada aqui. Espera aí. Já que você não vai ter, deixa eu abrir aqui o Genera. Abrir o Genera para a gente fazer a chamada. A gente já encerra por aqui. Deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês verem a chamada online. Vamos lá. Vocês me ajudem aí que eu não estou olhando quem está em sala de aula aqui, não. Tá? Espera, deixa eu dar só uma olhada aqui rapidinho. Eu estou vendo aqui. Evelyn, Giovana, Tiago, Miriam, Ananias, Ariane, Itamiri, Jaciara, Luan, Miguel, Lene. Já vi aqui mais ou menos. Vamos lá. Ana Carolina. Não está não, né? Não. Ana Paula desistiu. Ananias, está aí, né? Sim. Ariane. Também vi a Ariane aí. Só confirma, Ariane. Presente, professor. Muito bem. Davi, eu acho que nunca veio, Davi. Evelyn. Só confirma, Evelyn. Presente. Presente. Glenda. Glenda, eu acho que eu não vi, não, a Glenda, né? Me confirme aí. Mas eu não vi ela hoje. Aqui. Eric, Isaac. Eric, Isaac nunca vieram. Beleza. Slaine, confirma aí. A Slaine também não, ela não tem internet para entrar nas aulas. Bom, eu vou colocar falta aqui, mas falem para ela, se ela está assistindo a aula gravada, para ela justificar, viu? E Tamires. Se eu não me engano, ela mandou um e-mail para o professor Matheus a respeito disso.
Eu vou ter que conversar com o professor Matheus nesse caso específico dela. Sim, Ela sim. deve- Dá para te abonar ou fazer alguma coisa aí. Ok. Itamires, Presente, professor. muito bem. Jaciara, confirme aí, Jaciara. Presente, professor. Muito bem. Jamison, acho que não vi não, né? Giovana, confirme aí, Giovana. Tem que ser se inscrevendo aí. Presente, professor. Muito bem. Luan, ok. Presente, professor. Felipe e Marleudo nunca vieram. Micaele, não, né? A Micaele estava sem energia na casa dela, por isso que ela não conseguiu entrar hoje. Beleza. Miguel, Presente. muito bem. Miriam, confirma aí, Miriam. Cadê a Miriam? Eu vi o nome da Miriam aí. Né? Ela tá digitando no chat, mas a internet dela tava ruim, professor. Não sei se ela tá escutando. Espera aí. Ela colocou aqui presente. Muito bem, Miriam. Lene também está aí, né? Lene. Rapaz, sei não, ela foi ali. Aqui, ó. Sara e Sueli também, né? Falta. Tiago, se eu não me engano, estava aí. Presente, professor. Muito bem. E a Vanessa também faltou, né? Vanessa. A Vanessa é a última. Pronto, pessoal. Chamada feita. Tiramos o compartilhamento. Vamos encerrando por aqui hoje, tá? Lembrando que a aula que vem vai demorar um pouquinho mais, porque tem 2 Kahoots. Tá bom? Terá 2 Kahoots. Então, boa noite a todos e até a próxima segunda-feira. Boa noite, professor. Professor, boa noite. Boa noite. Tá, boa noite.